Olá a todos! Nesse vídeo eu gostaria de comentar especificamente sobre o documentário Terra Convexa, mais especificamente ainda sobre o modelo de forças que foi apresentado nesse documentário. Eu vou argumentar com os senhores que há algumas contradições, alguns problemas muito fundamentais do ponto de vista físico nesse modelo de forças. Um comentário sobre os experimentos de planicidade das águas foi feito em outro vídeo, eu dividi em dois apenas para não ficar muito longo. Na descrição desse vídeo vai ter o link para esse segundo vídeo e também, com sorte, ele vai estar aparecendo em um card nesse momento. E a fim de evitar qualquer problema com direitos autorais, eu não vou colocar imagens do documentário, vou apenas falar citações dos minutos relevantes e deixar novamente na descrição desse vídeo o link para o documentário Terra Convexa, certo? Começando com um comentário já direto sobre qual é o modelo de forças que foi apresentado. Esse modelo é apresentado a 1 hora, 1 minuto e 15 segundos do documentário, e ali eles afirmam que as forças principais que agem e que constroem então o nosso planeta, né, são magnetismo, densidade, pressão e luz, certo? E eu vou comentar que nesse modelo há problemas muito fundamentais do ponto de vista físico. Para isso eu preciso começar relembrando o que é uma força formalmente, de fato, do ponto de vista físico, certo? Na verdade, intuitivamente. Uma força, ela é a interação entre dois corpos. Se ela é uma interação, ela é uma ação entre os corpos, ou seja, ela é uma ação mútua entre dois corpos. Um corpo age no outro, o outro age no um. Essa é a terceira lei de Newton, a lei de ação e reação, certo? E então a força ela é só a interação entre esses dois corpos, e aí o resultado dessa força, essa força acaba gerando uma mudança nesses dois corpos. Essa é a segunda lei de Newton, certo? Que é o força igual a massa vezes aceleração. Aplicar uma força pode causar uma aceleração no outro corpo, e aí então a gente muda a posição desse outro corpo devido a essa aceleração, certo? Então a força ela é apenas a interação entre os dois corpos. Por outro lado, pressão é um efeito de uma força sobre uma dada área. A gente observa experimentalmente que quando a mesma força é aplicada em áreas diferentes, ela pode causar efeitos muito diferentes, e aí a gente introduz um outro parâmetro para tentar entender melhor esses efeitos, que é a pressão, que é por definição a razão, a divisão de força por área, certo? O exemplo simples disso é: pegue o seu dedo, pegue a palma da sua mão e aperte a palma da sua mão usando o seu dedo, certo? Bem, você vai estar fazendo uma certa força com o seu dedo, de acordo com o tanto que você estiver apertando, e isso vai causar uma pressão na palma da sua mão, que não vai ser muita coisa, o seu dedo não dói, a palma da mão não dói, você não pressiona tanto assim. No entanto, se você pegar esse mesmo dedo, apertar do mesmo jeito, mas a ponta de uma agulha, eu vou simbolizar ela com o meu dedo, porque eu não vou apertar meu dedo numa agulha, e você apertar a ponta do seu dedo sobre uma agulha, o efeito, você sabe, vai ser muito diferente. Muito provavelmente, se você apertar com força suficiente, o seu dedo vai ser furado pela agulha. Então você fez a mesma força, porque você apertou com o seu dedo da mesma forma, mas o efeito foi muito diferente porque as áreas são muito diferentes. Em uma delas você pressionou uma palma da sua mão, na outra delas a ponta da agulha, certo? Então, como a área na ponta da agulha é muito menor, a pressão acaba sendo muito maior. Mas enfim, a parte importante pra gente é que a pressão ela é simplesmente um efeito de uma força, e ela não é de forma alguma causa de força, certo? A pressão é simplesmente uma forma de a gente medir um efeito, né? Então é muito estranho eles colocarem como uma das forças principais a pressão, que é apenas uma consequência, um efeito da força aparecendo, certo? Outra força que aparece ali que eles comentam é o magnetismo. De fato é o eletromagnetismo, né, segundo o nosso modelo de física. E, bem, eles comentam ali que, ao contrário do que afirma a ciência mais tradicional, digamos, a ciência mais acadêmica das universidades, né, o eletromagnetismo, o magnetismo não é uma força fraca, ele é muito forte. E aqui existe um problema muito bizarro, porque na ciência formal, o eletromagnetismo não é fraco de forma alguma, certo? De fato, basicamente as duas forças que a gente observa no nosso dia a dia são a gravidade, o peso, né, que ali eles substituem pela densidade, eu comento mais à frente, e o eletromagnetismo. Tudo que não é o nosso peso tem origem eletromagnética, certo? Seja ela qualquer força de contato aparecendo, qualquer força de atrito acontecendo, né, uma resistência do ar, certo? Aparecendo, todas as outras forças que não sejam a gravidade, né, que não seja a força-peso, tem origem eletromagnética, e você sabe que ela podem ser forças muito grandes, certo? A minha mão pesa lá algumas gramas, se você quiser, alguns gramas, se você quiser considerar o meu braço inteiro, pesa talvez lá alguns quilos, né? Mas se eu der uma porrada, eu não, que eu sou uma pessoa infeliz para isso, mas se tiver um atleta muito bom que der uma porrada, ele consegue
causar, entre aspas, um peso de centenas de quilos na sua porrada, certo? Então a força eletromagnética consegue ser muito mais forte do que o peso. Então não é uma realidade que a força eletromagnética é uma força fraca para a ciência formal. A ciência formal não diz isso. De fato, a ciência formal, desculpa, afirma que o eletromagnetismo, que a força eletromagnética é fraca apenas em comparação com as forças nucleares. As forças nucleares são muito mais fortes, você sabe muito bem disso. Uma bomba atômica explode uma cidade inteira facilmente, certo? Então elas são fracas apenas comparadas às forças nucleares, do ponto de vista formal, são chamadas de interações fraca e forte, certo? Mas ela não é uma força fraca no nosso dia a dia de forma alguma. Então isso não é um comentário real, só isso que eu queria comentar. E, continuando ainda no eletromagnetismo, é importante a gente apontar que a luz é um exemplo de fenômeno eletromagnético. A luz ela é uma onda eletromagnética, ela é um campo elétrico, um campo magnético oscilando mutuamente, certo? Então a luz é um fenômeno eletromagnético, então ela ou deveria estar encaixada já lá no magnetismo, ou, como ela é novamente um fenômeno, ela não pode ser causa de força. Então, novamente, eu não entendo o que eles querem dizer com a luz é uma das forças principais que regem o nosso planeta, certo? Então, pelo menos duas delas, pressão e luz, eu não entendo exatamente o que eles querem dizer como sendo uma das forças principais, e de fato eles não fazem comentários muito detalhados com relação a isso. Mas o nosso prato principal é, sem dúvida nenhuma, a densidade, que aparece nesse modelo para substituir a gravidade. E, de fato, ele é absolutamente necessário, porque o modelo de Terra plana é completamente incompatível, contraditório com a gravidade. Não tem como a Terra ser plana e existir gravidade ao mesmo tempo. Justifico. Gravidade foi lá descoberta lá por Isaac Newton. Fala sobre a atração que acontece entre quaisquer dois corpos. Dois corpos se atraem sempre, sempre, sempre. Só que essa atração depende de dois fatores, de dois parâmetros. Um deles é a massa desses dois corpos. Corpos que têm mais massa se atraem mais fortemente, vão ter uma força maior entre eles. E além disso, depende da distância. Corpos que estão muito próximos se atraem mais, corpos que estão muito longe são atraídos menos, certo? Enfim, como a gravidade é uma atração entre duas massas e a Terra tem uma massa muito grande, no caso da Terra plana, a gente tem que essas duas extremidades elas se atraem e elas tendem a se fechar. Por isso que, segundo a gravidade, né, os planetas e as estrelas, né, todas essas coisas têm um formato aproximadamente esférico. Não é perfeitamente esférico, por quê? Porque existem outras forças além da gravidade. A gravidade gostaria que fosse tudo esférico, mas existem outras forças. Existem, por exemplo, as forças eletromagnéticas que vão causar deformações, então não vai ser tudo perfeitamente esférico, mas plano não tem como ser caso houvesse gravidade, certo? E além disso, no modelo de gravidade, as forças apareceriam totalmente erradas, porque aqui, se a gente tivesse a Terra plana aqui e eu tivesse aqui na ponta, toda essa massa do lado de cá me atrairia, certo? Só que ela me atrairia, estaria uma força na diagonal, e portanto eu seria atraído meio de lado, certo? Então, novamente, o modelo de gravidade não funciona na Terra plana, as pessoas que estariam na extremidade não seriam puxadas para baixo, seriam puxadas para o lado, certo? Então, o modelo de gravidade e Terra plana não se conversam, não se dialogam, por isso eles introduzem a densidade. No entanto, eu vou comentar que existem uns problemas muito grandes em introduzir a densidade, certo? Antes disso, é interessante notar que aos 1 minuto, 11 segundos e 47 minutos, 1 hora, 11 minutos e 47 segundos de vídeo, lá no documentário, eles perguntam, e as fotos tiradas do espaço? Eles afirmam ali, por que as fotos tiradas do espaço mostram a curvatura, certo? E ali eles notam que essas observações são feitas apenas a altas altitudes, já fora da nossa atmosfera, né? E eles argumentam que há dois fatores principais para essa curvatura, mesmo que, segundo esse modelo, fosse plano de fato, né? E esses dois fatores principais, segundo eles, são o efeito de magnetismo. Tudo bem, certo? E dois, e esse é um efeito extremamente bizarro eles colocarem aqui, que é o efeito de lentes gravitacionais, certo? Esse efeito de lentes gravitacionais, do ponto de vista físico, tem origem na relatividade geral, feita por Albert Einstein lá no começo do século XX, certo? E o modelo de relatividade geral, ele diz, e isso é comentado exatamente no documentário dessa forma, né? Que sempre que a gente tem uma massa, ela é capaz de deformar ou de curvar o espaço e o tempo, certo? E como a massa, então, curva o espaço e o tempo, qualquer coisa, qualquer outro objeto que se mova nesse espaço, ele vai acabar fazendo algum tipo de curva, porque o próprio espaço está curvo, certo?
isso influencia absolutamente tudo. Em particular, isso é capaz de influenciar também a luz. E aí, por causa disso, a luz sofre esse efeito de curvatura, ela consegue fazer alguma curva. Novamente, esse efeito de massa deformando espaço ao tempo, ele depende da massa. Quanto maior for a massa, mais forte vai ser esse efeito. De fato, a gente só observa isso em escalas astronômicas. Eles falam então que, como o planeta Terra tem uma massa muito grande, ele consegue causar esse efeito de lentes gravitacionais. E aqui é uma quase esquizofrenia, porque, bem, se as massas deformam, se elas curvam o espaço e o tempo, não só a luz sofreria esse efeito, como todos os outros corpos, certo? Qualquer corpo sofreria esse efeito e ele moveria-se de um jeito diferente. De fato, a relatividade geral de Einstein é exatamente a teoria da gravidade no século XX. Ou seja, eles usam a gravidade para explicar porque as fotos tiradas do espaço mostram curvatura, sendo que no modelo de força eles dizem que gravidade não existe. É meio que uma esquizofrenia nesse modelo, certo? Gravidade não existe, mas eu uso gravidade para explicar uma parte dos fenômenos que aparecem. Então, é extremamente bizarro. Ainda assim, poderia-se argumentar que essa contradição não nega o modelo em si. Talvez aquele efeito de magnetismo já fosse suficiente, ou tem um outro efeito lá que garante essa curvatura. De fato, fosse plano, fosse só uma observação estranha, quer dizer, a imagem que está sendo observada não corresponde com o objeto, que seria plano nesse caso, certo? Não nego o modelo, e aí então eu digo ok, e para isso eu vou fazer alguns comentários muito mais fundamentais do ponto de vista físico. Aqui eu já adianto, são comentários muito mais técnicos do ponto de vista físico, então se você gostou do vídeo até aqui, por favor deixe o seu like, se inscreva no canal, certo? E para isso eu gostaria de citar uma das maiores matemáticas do século XX, que é a alemã Emmy Noether, certo? Ela encontrou um resultado matemático, certo? Ou seja, ele não depende exatamente de qual é a estrutura do nosso universo, certo? Mas ela encontrou um resultado matemático que, de um ponto de vista intuitivo, não quero entrar em todos os detalhes, nos detalhes técnicos, seria absolutamente impossível fazer isso nesse vídeo. Do ponto de vista intuitivo, ele diz basicamente que sempre que nós temos uma simetria, ela implica que existe uma grandeza física que é conservada. Sempre que eu tenho uma simetria, vai existir como consequência uma grandeza física que é conservada. Vou dar um exemplo. Uma coisa muito famosa é a conservação da energia, certo? A energia não pode ser criada, ela pode ser apenas transformada. E aí então nós temos a energia, que é uma grandeza que é conservada. E de fato, a gente consegue provar matematicamente, né, usando ali a física, que a conservação da energia é uma consequência de uma simetria temporal, uma certa crença, e a gente acredita muito nisso, e só por isso que a gente faz ciência e testa as coisas, de que se eu fizer um experimento hoje e eu repetir exatamente esse mesmo experimento, mas conseguir fazer todas as mesmas condições, certo? E fazer isso daqui a vários anos, o resultado que eu vou ter vai ser o mesmo, certo? Então, não depende de quando eu faço, existe uma simetria no tempo. Naturalmente que eu preciso conseguir reproduzir as mesmas condições, certo? Mas existe essa simetria no tempo, então como consequência disso, teorema de Noether, existe uma grandeza conservada e essa grandeza é a energia, certo? Bem, na mecânica clássica, nós temos como consequência do teorema de Noether três grandezas que são conservadas, que são a energia, que eu já comentei, o momento linear, que é também chamado de quantidade de movimento, e o momento angular, e esse aqui vai ser o nosso foco. O momento angular, ele é relacionado à isotropia do espaço, que é o fato de que não importa a direção em que eu esteja olhando no espaço, certo? O espaço ele é homogêneo com relação às direções em que eu estou olhando, certo? Independente da direção, eu vou ter os mesmos resultados acontecendo de novo se eu conseguir reproduzir exatamente as mesmas condições. Ou seja, se eu faço um experimento aqui no Brasil e uma outra pessoa repete um experimento lá do outro lado do mundo, no Japão, eu espero que esses dois experimentos tenham o mesmo resultado, certo? Independente de onde eu estou, independente da direção que eu fiz esses experimentos, certo? Exatamente por isso que a ciência funciona de um ponto de vista internacional. Se não houvesse isso, nada funcionaria. E esses três princípios de conservação são três princípios extremamente fundamentais da mecânica clássica. De fato, eles são fundamentais o suficiente para que qualquer máquina mecânica que seja projetada, engenharia mecânica, né? Qualquer máquina que seja projetada, precisa obedecer esses três princípios e ela só funciona de fato por causa desses três princípios, certo? E aqui agora é que vem o nosso problema, que, bem,
Quando a gente fala sobre gravidade, a gravidade não afeta a isotropia do espaço, certo? Porque dois corpos aqui, eles se atraem nessa direção por causa dos dois corpos, não por causa do espaço. Se eu mudo a posição dos dois corpos, eles mudam a posição em que eles se atraem, certo? Mas e no modelo de densidade que é apresentado? No modelo de densidade, segundo eles, nós temos a Terra plana aqui embaixo, certo? E dois corpos, o mais denso desce, o menos denso sobe, certo? Isso significa que se esses dois corpos estiverem assim, acontece isso. Mas se esses dois corpos estiverem assim, e esse mais denso novamente, acontece isso de novo, certo? Então os corpos sempre se movem na direção vertical, isso independe da organização em que esses corpos estão, certo? Ou seja, existe uma assimetria no espaço, existe uma direção privilegiada que é a direção vertical, certo? E se a direção vertical é privilegiada, o espaço não é isotrópico. Se o espaço não é isotrópico, teorema de Noether, o momento angular não é conservado. E se o momento angular não fosse conservado, esse é uma das conservações básicas da mecânica clássica. Isso significaria que, em particular, qualquer máquina mecânica não deveria funcionar e a engenharia mecânica seria totalmente um lixo. E a gente sabe que não é o caso, a engenharia mecânica é absolutamente fantástica, nós temos máquinas extremamente complexas e que funcionam muito bem, certo? Então, o modelo de densidade basicamente destruiria a nossa possibilidade de construir máquinas que dependessem desse tipo de rotações acontecendo, sistemas de engrenagens e coisas afim, certo? Aí você poderia comentar, ah não, mas acontece na direção vertical de novo não por causa do espaço, mas por causa da Terra aqui embaixo, né? Porque é a Terra que coloca essa direção. Então, novamente, existe um sistema físico e não só o espaço em si, né? Que está influenciando isso. Mas se a Terra influencia, quer dizer que a Terra participa da interação. Quer dizer que essa Terra aqui está interagindo com os outros dois corpos. Terra interagindo com qualquer outro corpo é gravidade. Então, se você quiser colocar a Terra de volta, você colocou a gravidade de novo no modelo e aí o seu modelo de densidade está totalmente jogado fora. Bem, esse final é um comentário muito mais técnico, mas eu espero que tenha ficado claro. Se você gostou desse vídeo, novamente eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal. Se você não concorda com o vídeo ou se ficou alguma dúvida, se esse comentário técnico ficou muito estranho, por favor, deixe nos comentários. Espero que esse vídeo tenha ajudado e até a próxima.